Alguma hora vocês vão ter que me tirar desse cativeiro, não é? Ah, tá gravando. Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Temos aqui Faustino Ouro, por onde anda este menino? Este menino de 12 anos de idade, Rafa, é verdade ele? Ou é mais um barbado de 21 que você fala que tem 12 anos e não sei o que? Não, esse é verdade. Faustino Ouro tem 12 anos, alguns meses, poucos meses de idade, e é um dos mais jovens grandes mestres da história do xadrez. O prodígio argentino, que agora joga que há algum tempo já joga na Europa. Ele que aprendeu a jogar xadrez na pandemia. E é verdade essa história, ele ganhava um presentinho do pai dele a cada 100 pontos de rating que ele ganhava. Hoje ele tá com quase 3.200. Ele ganhou bastante presente e mais do que isso, ganhou também, conquistou o título de grande mestre internacional e está crescendo em relevância no xadrez, né? Tudo indica que pode ser um dos grandes, porque de tempos em tempos a gente tem um grande. Não menosprezando, grande não, gigante. Que é grande, a gente tem Gukesh, tem Ding Li, são grandes barras gigantes. Mas esses caras são gigantes históricos, tipo Kasparov, Magnus Carlsen, Capablanca. Será que o Faustino Ouro vai ser um desses gigantes? Bob Fischer, Mikhail Tal? Será que ele vai ser também um desses gigantes? Historicamente, né? Quem tem esse estilo do Faustino Ouro pode ser que chegue lá, mas tem muitos fatores ainda pela frente, ninguém tem bola de cristal. O fato é que o mundo inteiro acompanha de olhos bem abertos este prodígio espetacular. Eu trouxe aqui uma partida dele jogando contra outro grande mestre. Ele consta ainda como mestre internacional na plataforma do chess.com, mas eu acho que é uma questão ali burocrática da FIDE, atualizar o título dele, ele mandar o título para a plataforma do chess.com, a plataforma homologar e tudo mais. Mas em breve a gente vai ver as letrinhas de GM na titulação do Faustino Ouro. E só uma curiosidade, eu sou mestre nacional de xadrez, no entanto a plataforma do chess.com ainda não me reconheceu o título de MN, e eles dizem que eu preciso jogar mais torneios e atingir um rating FIDE acima de 2.000 de rating para que eles me validem o título de mestre nacional na plataforma. Galera, Faustino Ouro abre aqui a partida com o peão do rei. E aqui o adversário, King Ombu, responde com o lance E5. Temos o desenvolvimento dos cavalos e aqui Bispo B5, a abertura Rui Lopes ou espanhola. E aqui o adversário decide jogar este F5 diretamente, atacando o peão central. Que lance é esse, hein? Que será que ele tá aprontando? Que bug é esse que está saindo na tela aí de vocês, o meu negocinho do som? Espero que não. Deixa eu ver aí. Não, é só na minha tela. É coisa aqui deixa pra lá, aqui do vizinho aqui. Agora é o seguinte, meus amigos. Aqui a partida seguiu com o lance D3. Legal pra aprender a jogar esse tipo de posição. Porque eu, em geral, fico meio assustado aqui, já toma aqui. Bom, não é ruim, hein? Não é ruim, mas não é o fino. O carinha toma aqui, eu já mando bala nesse peão aqui. Aí eu deixo, o cara joga isso, vem pra cá, vai pra lá, né? Troca. Eu já joguei isso algumas vezes, eu não fico mal, mas também não é a melhor abertura do planeta, né? Isso aqui é o que eu jogo nessa posição. Então vamos aprender aqui com o Faustino Ouro, que segue com o lance D3, parece um pouco melhor, protegendo e possibilitando o desenvolvimento do bispo. Seguimos com o lance cavalo em F6 e Faustino segue capturando o peão de F5, interessante. E aqui cavalo em E7 diretamente querendo recuperar material. Faustino coloca o rei em segurança e aqui primeiro C6 ataca o bispo. Bispo fica em A4 e agora D6 trazendo mais um ataque. Rafa, eu vou segurar a rapadura e jogar aqui com G4. Cuidado, não parece muito promissor. A partida seguiu com o lance torre em E1 e agora cavalo por F5 recupera material. Se você olhar essa abertura, não dá a impressão que as pretas desenvolveram melhor? Você bateu o olho rapidamente, já tem 3 peões desenvolvidos, 2 peças já avançadas, né? Mas é só impressão, muitas vezes. Aqui se fala, puxa, essas peças aqui não desenvolveram. Mas é só impressão, porque as brancas já colocaram o rei em segurança, a torre já está em jogo, né? Então, na verdade, as brancas estão muito bem desenvolvidas e os computadores até preferem a posição das brancas. C3 foi jogada pelo Faustino Ouro. Bispo vem para casa de E7, possibilitando que o rei se proteja. E agora bispo C2, colocando aqui um ataque nesta diagonal. O Rack coloca o rei em segurança, D4 rasga o ataque do bispo, ataca o peão central. Temos aqui peão toma e depois de peão retoma. Lance corajoso do Faustino que deixa o peão isolado. Ao mesmo tempo esse lance ganha dinamismo, né? As peças desenvolvem com facilidade. D5 foi jogado.
E o Faust segue com o lance cavalo em C3, seguindo o desarrolho. Bispo D6, sai da mira da torre, coloca um ataque. E o Faustino segue com o lance bispo G5, completando o desenvolvimento e cravando o cavalo. H6 questiona esse bispo. E agora, hein? Não é possível jogar o bispo H4. O cavalo não costuma estar nessa casa e agora não tem. Bispo H4 não está disponível. Por isso, o bispo D2 foi jogado pelo Faustino. Um lance de arrependimento. E aqui seguimos com o lance dama B6, martelando o peão central, atacando o peão na ala da dama. No entanto, teria sido mais forte aqui o lance cavalo G4. Segundo as máquinas, seria um lance mais direto e difícil mesmo de combater. Bom, Faustino segue com o lance cavalo em A4, e esse lance ataca a dama, defende o peão, o cavalo está protegido, o peão não pode ser capturado pela dama, e por isso a dama volta arrependida também para C7. É a imortal do arrependimento, todo mundo faz o lance e se arrepende. H3 foi jogado pelo Faust, sai da mira. E aqui B6, possibilitando também o desenvolvimento do bispo de casas claras e também controlando mais até mesmo C5, quem sabe as pretas querem expandir na ala da dama. Dama B1 foi jogado, ameaçando a captura, mas agora cavalo em E7 foi jogado, deixa o cavalo em segurança. Faustino segue com o lance cavalo em E5, centraliza o pocotó. C5 tenta passar uma rasteira nesse cavalo. E o Faustino segue com o lance cavalo em C3. Opa, que isso aí, Rafa? Pendurou. Agora é só tomar aqui o peão cuidado, existe a ameaça de cavalo B5, seguido aqui do que você quiser, bispo F4 de repente, e as brancas têm uma boa posição. Esses peões aqui estão meio condenados, principalmente esse, e as brancas têm bastante espaço. Sofisticado, né? E por isso o grande mestre adversário, King Ombu, que eu não descobri o nome dele, ele segue com o lance A6, evitando o salto do cavalo e mantendo o peão central atacado. E agora, Faustino? Faustino volta o cavalo para F3, de maneira que a proteger aqui o peão central. E aqui cavalo em H5 foi jogado, trazendo as peças para o ataque. Rasga a torre, traz o cavalo, peças chegando com tudo na ala do rei. A configuração é perigosa e o Faustino faz um lance aqui, que é o lance dama D1, que ameaça um ataque descoberto aqui no cavalo. No entanto, existe uma pérola escondida aqui, que é o lance torre por cavalo. Quem é que encontrou esse lance? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Levanta a mão, pode levantar. 1, 2, 3. Os 5 para fora da sala. 5 mentirosos. Não vem falar que vocês viram esse lance, que é tudo mentira. Vamos ver por que essa... Agora, se você viu mesmo, não. Se você viu, pode ficar na sala, parabéns. Mas a maioria aqui é mentiroso. Porque esse lance é muito difícil de encontrar. Olha que legal essa sequência. Teria, depois de dama toma, cavalo por peão atacando a dama, seguido de bispo B3 aqui. Rafa, eu vi essa sequência inteira, hein? Não, parabéns. Posta aí no comentário que você vai ganhar uma pizza de salsicha. Agora é o seguinte... e ainda não tá claro, né, por que isso é bom. É uma mentiraiada sem fim, ó, dama em E4, aí a dama vem pra defender em F7, torre 1, ó, uma sobrecarga infinita. Aí a torre chega pra defender, tem o quê? Cavalo E7 aqui, ó. Você viu tudo isso daí? O meu vizinho falou que viu isso daqui, o Felipe. Ele é neto do... Enfim, deixa pra lá. Ele falou que viu essa sequência inteira aqui, que mentiroso. Aqui, ó, bispo por E6, ó, que beleza, né? Mas é uma mentira que a gente gosta, não é? Daquelas mentiras boas de ouvir. Eu acho que é daquelas mentirinhas gostosas. Agora é o seguinte, meus amigos, nada de... E no final as brancas têm um peão a mais, no final dessa magia negra, né? Agora é o seguinte, meus amigos, o Faustino Ouro... O Faustino Ouro não mexe com feitiçaria, com magia negra, e muito menos é engenheiro para jogar o lance torre por cavalo. Por isso... A partida seguiu com o lance, simplesmente aqui, o lance dama D1, né? Perdão, a posição era essa aqui do torre por cavalo. Seguiu com dama D1, ameaçando um ataque descoberto. A partida segue com o lance C4, fechando aqui, ganhando essa maioria agora na ala da dama de peões, principalmente aqui, né? Aqui uma maioria móvel de 3 contra 2. E a partida segue com o lance cavalo em E5, rasgando o ataque para cima deste equino, que segue com o cavalo em F4, protegido pela torre. Temos trocas, bispo toma, torre toma, e o Faust segue com o lance cavalo aqui em G6. Os computadores gostam muito do lance dama aqui em H5, no entanto, o lance jogado foi o lance cavalo G6, que possibilita as pretas um pouquinho de contra-jogo, porque depois de cavalo toma e bispo toma, o bispo B7
foi jogado, trazendo a torre, começando esse ataque. Faustino segue com dama em H5 e agora torre F6. Temos aqui o lance cavalo por D5, jogado pelo Faustino Ouro, no limite aqui defendendo. Você não vai querer jogar, por exemplo, o bispo toma, porque dama toma com cheque, além de tudo atacando a torre. E por isso, não dá para tomar o cavalo, mas tem o tema do desvio. Torre por bispo foi jogado, tentando desviar aqui a proteção do cavalo e deixando a dama. Olha que legal esse lance brilhante aqui do adversário do Faustino Ouro, partidaça, né? É muito bonita essa partida. E o Faustino só tem uma decisão boa aqui, que é capturar a dama mesmo e levar esta pancada. Torre por G2, uau! Rei F1 forçado, esse aqui tá levando mate, hein? Rei H1 tá levando torre H2, seguido de torre H1 aqui. A cooperação do par de bispos com a torre seria fatal nesse caso. Por isso, meus amigos, torre por G2 foi jogada e o Faust segue com rei F1, o único lance que sobrevive. E aqui, como continuar esse ataque, né? A partida seguiu com o lance torre F8, trazendo a torre para o ataque, ameaçando o checkmate. Faustino tem que defender, torre E2 faz a proteção. E agora é o momento das pretas capturarem um pouquinho de material. Mas o King Ombu aqui se sentindo ambicioso, segue com o lance torre H2, que faz bastante sentido. Esse lance está ameaçando checkmate. No entanto, o Faustino Ouro teria a defesa com o cavalo D5, que tiraria o cavalo aqui da mira do bispo, faria o bloqueio, portanto torre H1 agora rei G2, né? E ao mesmo tempo o cavalo estaria protegido. Seria o melhor lance, mas o Faust não encontrou a pressão do tempo falando mais alto. Faustino jogou o lance torre E8, cravando aqui essa torre. E agora, dando a casa de E2 para o rei, né? Então esse cheque aqui o rei consegue escapar agora. E a partida segue com o lance torre por F2. Faustino desesperadamente segue em fuga, porque rei G1 aqui leva bispo H2 mate. Olha o rolo, galera. Por isso rei E1 foi jogado. E agora bispo por C7. Wrong, errado. As pretas teriam aqui o lance bispo B4 com cheque com um combo. Hit combo inevitável. Que seria rei D1, único lance, bispo F3 ou, né? Então aqui seria uma continuação na qual as pretas ficariam até mesmo melhores, porque aqui seria forçado praticamente a tomar. E depois das trocas aqui as pretas têm um peão a mais e uma boa posição, né? Já traz a ameaça de torre F1 aqui ganhando peça e tudo mais. Então teria que jogar um torre C1, um B5. De qualquer maneira, as pretas aqui teriam uma posição vantajosa. Por isso o Faustino Ouro deu muita sorte, porque o lance jogado não foi bispo B4 cheque, e sim bispo por cavalo, que é bem natural, né? A maioria de nós, com pouco tempo, fala, passa esse cachorro pra cá. Faustino Ouro teve sorte, segue com o lance torre toma, e agora temos o lance torre retomando, e o Faust segue colocando o rei em fuga, cheque com o dedo na cara, o rei vem para C3, B5, abre possibilidades aqui de rede de mate. Faustino Ouro tem que tomar muito cuidado, segue com o lance A3, e agora esse lance jogou tudo por água abaixo, porque aqui melhor teria sido o lance dama cheque, seguido de torre G1, não temendo bispo A5, uma vez que o B4 salvaria. Então essa seria a melhor sequência, mas aqui já não tem mais ninguém enxergando nada, é dedo na cara. A3 foi jogado e agora bispo A5 seria um bom lance, mas também não foi encontrado. Essa seria a melhor sequência aqui para as pretas, teria cheque perpétuo. Mas o lance jogado foi torre F3 com cheque, e agora o Faustino consegue escapar da rede de cheque perpétuo. Aqui cheque foi jogado, rei vem para casa de E1, cai o peão de E2, segue a bagunça, galera. Dama em E8 com cheque, aqui vem uma malandragem, aqui eu vou ensinar uma malandragem boa pra galera. Toda vez que você estiver jogando blitz, partida do seu adversário tá, ou qualquer ritmo de jogo, se o tempo do seu adversário tá caindo, e você puder dar cheque, né? É o único momento que a gente fala, cheque não serve pra nada no xadrez, né? Porque quem tá começando no xadrez fala, oba, aqui tem cheque, vai lá e dá cheque, né? A gente fala, aqui tem cheque. Cheque não faz nada, e às vezes até ajuda o seu adversário. No entanto, quando o tempo do adversário tá caindo, o cheque dá aquela confundida no cara, né? Dá aquela quebrada, ele ia fazer um lance, tem que fazer outro, o rei tá em cheque. E tem a chance dele não ver, então não vai dar cheque e falar cheque, hein? Você dá o cheque e fica quieto. Se ele não vê, você para o relógio e chama o árbitro. Muitas vezes ele perde a partida. Então vale a pena dar cheque. A partida seguiu exatamente com isso, com cheque.
Rei H7 foi jogado e agora Dama D7. Esse lance, além de ameaçar duas peças, também prepara para dar mais um monte de cheque. E a partida agora é a dramática, porque as pretas têm bispo A5 aqui. Mais uma vez o Faustino Ouro não encontrou essa sequência que seria muito forte para as pretas. O adversário do Faustino não encontrou e seguiu com o lance bispo G3 com cheque. E agora o Faustino consegue escapar, apesar desses cheques assustadores e apesar do rei parecer que tá levando mate. Ainda dá para se salvar. Chutem o próximo lance. Sim, cheque foi jogado. E chutem o próximo. Sim, cheque foi jogado. Cheque, cheque. E aqui o Faustino Ouro quer ganhar, ele não quer empatar. Ele tem mais tempo que o adversário. Olha a malandragem. Se ele ficar repetindo aqui, ele pode. Vai empatar isso aqui. Vai empatar o jogo. Mas o Faustino não quer empatar. Ele segue com esse lance malandro. Torre A2 é o lance da pura malandragem. Pura malandragem, porque aqui é o seguinte, aqui acabou o jogo, mas as pretas teriam que ter a frieza de encontrar bispo F4 e não torre por A2, que foi o lance jogado, que é natural. O Faustino jogou uma isca, o adversário foi seco, mas aqui o melhor lance seria bispo F4 com sequência de mate, rei B1, bispo cheque, rei A1, torre F1, olha o que teria que achar, não é fácil, né? Torre B1 seguido de torre B3, isso aqui é uma bela rede de mate, né? Olha aqui. Que legal, né? Que confusão aqui, que bela cooperação aqui entre as peças, né? Isso seria mate, é inevitável, mas o adversário não encontrou e seguiu com o lance torre por torre, tudo que o Faust precisava, porque agora cheque e não só isso, ele captura o bispo. O adversário tem o bispo atacado e segue com o bispo D6. O que que o Faustino faz? Opa, tá na hora de mais dois cheques. Cheque em A8, cheque em E4 e o tempo do adversário vai caindo. E agora, nada de cheque, muda o lance, ataca o bispo. Bispo por A3, cheque, o rei vem para B1, torre, cheque, o rei vem para casa de A1, não tem mais cheque. Bom pro Faustino que tem mais dois cheques aqui, ó, na manga, no pré-move. Por isso, torre B3 foi jogada e agora adivinhe, estilingue pra cá, estilingue pra lá. E quando o rei move, muda o lance. Pegaram a malandragem? E o que? Eu duvido vocês acertarem os próximos três lances. Exato, é cheque, cheque e qualquer outra coisa. Mais um avanço de peão mais uma vez, entendeu? O adversário segue com o bispo B2, cheque. Rei vem pra casa de A2, não tem mais cheque, tirou o bispo. Adivinhem os próximos dois lances do Faustino Ouro. Ele faz dois lances e acaba a partida. Se você acertou, parabéns. Agora você virou um cara malandro. Foi corrompido pelo canal Xadrez Brasil. Aprendeu a fazer essas baixarias. E por isso o adversário Kim Gyong-bu abandona aqui a partida. Na verdade ele não abandonou. Caiu o tempo dele. Vitória do argentino Faustino Ouro. Uma partida de altíssimo nível. Muito emocionante. Não tenho certeza sobre a precisão. Vamos ver aqui a precisão. E a turma tem que confiar em mim, porque eu tô sem o meu negócio que muda o layout aqui durante a gravação. Vamos ver. Tá ficando pronto aqui o relatório. Confia em mim, la garantia sou eu. 78.9 para Faustino Ouro, 78.6 para o adversário. É legal mostrar esse tipo de partida, porque não necessariamente as partidas com maior precisão são as mais legais, né? Às vezes você tem uma partida, ó, olha aí, Rafa, aí sim, hein? Trouxe a precisão. E o gráfico mostra, né? A partida é emocionante, cheia de altos e baixos, né? A gente segue acompanhando Faustino Ouro aí. É sempre bom trazer de vez em quando, né? Esse menino em progressão aí. Agora, você vê aí, ó, Rafa, eu faço precisão maior que a desses caras aí. Meu gráfico não é tão feio. É porque é sempre relativo, né? Essa coisa de precisão é muito relativa. Você fala assim, puxa, eu faço... Não tem isso. A precisão depende do nível do teu adversário. Depende do tipo de posição, né? Do caráter de posição. Então não se preocupem muito não com essas coisas. Muito bem, meus amigos. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!